Pastor, mas os dias são difíceis. Deixa eu te dar uma boa notícia. É o melhor período para semear. Você tá falando aquilo que os economistas dizem, que a gente tem que comprar ao som dos tambores e vender ao som dos violinos. Não. Eu não estou falando de mercado financeiro, eu estou falando de reino de Deus. O melhor momento para semear são os momentos difíceis. E eu vou te provar na Bíblia isso. Gênesis 26:12. A Bíblia diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Irmão, pega isso aqui. Em Gênesis 26:1, a Bíblia diz que a terra era seca, o lugar era árido. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que, se a gente for falar sobre biologia, não fazia sentido semear naquele lugar. Se a gente for falar sobre discernir os tempos, talvez não seria o melhor momento para semear. Mas a Bíblia diz que, debaixo de uma palavra, de uma firme convicção, Isaque semeou no tempo da seca e numa terra árida. O tempo era ruim e a terra era estéril. Mas a Bíblia também diz que naquele mesmo ano, Isaque colheu 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. O que a Bíblia está ensinando para a gente a partir dessa história de Isaque? Que quem semeia com Deus não depende do tempo nem do lugar que está semeando. Você pode estar semeando no lugar que ninguém quer semear, você pode estar fazendo aquilo que ninguém quer fazer, mas se Deus te diz para fazer, faça. Por quê? Porque é Ele quem garante a colheita. Olha o que Salmos diz: feliz é o homem que teme ao Senhor, será bem sucedido e próspero em tudo que faz. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e mesmo no tempo da seca, as suas folhas permanecem verdes. Ele dá o fruto certo, no tempo certo. O que a Bíblia está dizendo é que, quando estamos firmados em Deus, Deus se tornou a fonte que a gente precisa. Então, por mais que os tempos sejam secos, a gente tem toda a fonte que a gente precisa. Por mais que os tempos sejam áridos, a gente tem toda a fonte que a gente precisa. Irmão, me explica como que José, no período de maior caos, ele assumiu o maior governo. Me explica como que Jesus, no seu momento de menor popularidade, viveu o ápice do seu ministério. Olha que interessante. Jesus começa a crescer em popularidade. A Bíblia diz que os testemunhos iam se espalhando pelas cidades, então pessoas vinham de lugares distantes para ouvir o falar. As multidões se aglomeravam nos desertos, as multidões se aglomeravam nas cidades, as multidões se aglomeravam nas casas quando Jesus entrava em uma casa, porque todo mundo queria ouvi-lo, acessá-lo, vê-lo. Mas a Bíblia também diz que quando Jesus então está sendo crucificado, a multidão se dispersava de tal forma que até os seus discípulos diziam não saber quem ele era. Pedro nega Jesus 3 vezes, os discípulos agora se escondem. Irmão, você já parou para pensar que no período de menor popularidade do ministério de Jesus, acontece um momento de ápice do seu ministério? Quando todo mundo estava lá, Jesus estava na metade do seu ministério. Quando ninguém estava lá, Jesus estava vivendo o ápice do seu ministério. Quando a redenção está sendo liberada através do sacrifício do Filho de Deus, grande parte da multidão que seguia ele não estava lá para enxergar. Por quê? Porque Jesus está deixando claro que a gente não depende da quantidade de pessoas, da quantidade de aprovação, do tipo de terra, do tipo de solo, da geografia. Irmão, você só depende de uma palavra. Eu já falei sobre isso aqui. Eu lembro que quando a gente foi para Miami, eu fui recebido em um café que eu tomei na primeira semana morando lá. Um amigo falou: André, cuidado, a América não mata profetas, a América compra profetas. Esse lugar é um cemitério de profetas. Eu já vi muitos homens de Deus vindo aqui bem intencionados e enviados por Deus, mas eles se acomodaram e abriram mão do propósito por causa do conforto. Eu lembro que quando Deus enviou a gente para Alphaville, uma das coisas que eu vi Alphaville é um cemitério de ministérios. Muitos grandes ministérios tentaram construir igrejas aqui e não foram bem sucedidos, não deram certo. Eu lembro que quando essa palavra ela veio no meu coração, eu já falei sobre isso aqui, mas pode ser novo para alguém. Eu falei: Deus, se aqui é um cemitério, tem muitos ossos secos esperando uma voz profética para voltar a viver. Existe um exército esperando uma voz de comando para voltar a viver.
Você percebe que aos olhos de alguém que se move de forma natural, um cemitério é algo ruim, mas aos olhos de alguém que está debaixo de uma palavra profética, um cemitério é um grande exército que vai voltar a viver. Por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Senhor, tu sabes. Então Deus diz para o profeta: então abre a tua boca e profetiza. E aí o profeta se coloca de pé, ele diz: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. E o vale de ossos secos então se torna um exército forte e poderoso. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Você não depende da geografia, você não depende da economia, você não depende da aprovação dos outros, você não depende da opinião de homens, você não depende de nada que é exterior, de nada que é secundário, de nada que é natural. A Bíblia diz que Abraão, crendo contra a esperança, ele se moveu por conta de uma promessa. Abraão, você vai ter filho. Ele olha para ele, impossível, eu sou velho. Ele olha para a esposa, impossível, ela era estéril. Mas ele olha para a palavra, Deus disse que vai acontecer. Já aconteceu. E sabe o que acontece? Ele tem um filho. Irmão, Deus pega alguém como Pedro e transforma ele no apóstolo do Novo Testamento, da Nova Aliança. Deus pega alguém como Saulo e transforma ele num homem que tem as maiores revelações do reino de Deus no Novo Testamento. Deus pega alguém como Davi, que nem o seu pai cogitou que seria uma boa opção para ser ungido naquele dia. Deus pega José, que os seus irmãos venderam. José era escravo quando Deus chamou? Não, José foi chamado antes de escravizarem ele. É esse entendimento que você tem que ter. Deus te chamou antes dos seus inimigos se levantarem. Antes dos irmãos venderem José, Deus já tinha chamado José. Pega isso, irmão. Antes dos leões serem colocados naquela cova, Deus já tinha chamado Daniel. Antes dos seus inimigos se levantarem essa semana, Deus já tinha chamado você desde o ventre da sua mãe. Então, quando eu entendo que o chamado antecede a retaliação, quando eu entendo que o chamado de Deus, ele foi gerado antes dos meus inimigos se levantarem, eu preciso entender que os meus inimigos chegaram tarde. Já existe uma palavra que ocupa esse lugar dentro de mim. Quando seus inimigos baterem a porta, eu já falei sobre isso, eu quero que você guarde isso em nome de Jesus. Quando a escassez bater a porta, deixa Jesus abrir e dizer: já está ocupado. Quando o medo bater a porta, deixa Jesus abrir e dizer: já está ocupado. Alguém comigo aqui? Aleluia. Aleluia. Se for para ele, você pode fazer melhor. Aleluia. Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas e uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos no lugar de desespero, e em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Versículo 6: vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção de dupla honra. Terão prosperidade em dobro na sua terra e alegria sem fim. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O que a Bíblia está ensinando para a gente a partir da história de Isaac? A gente tem que parar de colocar a culpa nas circunstâncias para justificar a ausência de frutos. Igreja, olha para mim. Não é por conta dos seus inimigos que você não está frutificando. A responsabilidade não é deles, é sua. Não é por conta da economia que você não está prosperando. A responsabilidade não é da economia, a responsabilidade é sua. Não é por conta dos dias maus que você não está tendo paz. A paz que excede todo entendimento começa quando eu abro mão do direito de entender. Você percebe que a gente não pode dar desculpa porque as circunstâncias estão assim, que eu estou assim. Não. Você não vai se mover a partir de como as coisas estão.
As coisas vão se moldar a partir daquilo que você é. Quando Jesus ele caminha sobre a terra, havia uma cultura. Para os judeus era proibido você tocar em algo morto, porque se você tocasse em algo morto, você se tornava impuro. E é por isso que num cortejo fúnebre, os sacerdotes eles iam metros de distância, e eles jamais tocavam em algo que estava morto. Mas Jesus muda essa dinâmica. Jesus estabelece uma nova realidade. Você precisa acessar isso, irmão. Alguém está comigo? Diga amém. A dinâmica antes de Jesus era: se eu toco no que está impuro, eu me torno impuro. A dinâmica depois de Jesus é: se eu toco em algo que está impuro, aquilo que eu toquei se torna aquilo que eu sou. O que acontece quando o autor da vida tocava em algo que estava morto? Tudo que estava morto voltava a viver. O que acontecia quando o autor da vida tocava em alguém que estava doente? Aquele que estava doente recebia cura. O que acontece quando o autor da vida toca em alguém que está enfrentando falta? Aquilo que falta é suprido. Ou alguém que está carente, toda carência é saciada. Alguém que está com medo, todo medo é lançado fora. Então, irmão, quando a gente tem acesso à fonte que preenche todo o vazio, não tem mais desculpa para a gente dizer que por causa das circunstâncias a gente não prospera, a gente não cresce, a gente não dorme, a gente não tem paz, a gente não caminha em vida. Por quê? Porque não tem mais a ver com como as coisas estão, tem a ver com como você está. Os dias são maus, Deus é bom. Os dias são de caos, você tem a paz que excede todo entendimento. Os dias são de falta, você tem acesso ao dono de todo o ouro e de toda a prata, ao Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então, como suportar a pressão? Olhando menos para como as coisas estão e olhando mais para quem Ele é. Uau, 10 mil famílias online agora, você pode celebrar. Você tem noção que se tiver 2 pessoas por casa, tem mais de 20 mil pessoas online agora de manhã? Não, de verdade, alguém pode celebrar o que Jesus está fazendo aqui? Aleluia! Aleluia! Então vamos para a vida de Jesus. Como Jesus lidava com portas fechadas. Isaías 53 diz assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Sabe o que é interessante? Ele não parou por causa disso. Jesus era desprezado, mas ele não parou por causa disso. Jesus, ele era rejeitado, mas ele não parou por causa disso. Irmão, olha para mim, a sua rejeição não é desculpa para você parar. Aquilo que os outros falam a seu respeito não é desculpa para você parar. As coisas que se levantam contra você não é desculpa para você parar, porque nunca teve a ver só com eles, tem a ver com Jesus. Se Jesus está no barco, vai ficar tudo bem. Se Jesus é o centro da tua história, vai ficar tudo bem. Se o sangue de Jesus é o que te cobre, vai ficar tudo bem. Se a presença de Jesus é o que te move, vai ficar tudo bem. Não é sobre as circunstâncias. Segundo as Reis, capítulo 13, versículo 14, tem uma história que eu amo, e eu quero compartilhar com você. Eliseu estava sofrendo, diz a senhora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual ele morreria. Então Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu então lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E assim o rei fez. Então pegue o arco em suas mãos, disse ele ao rei de Israel. E quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão por 3 vezes e parou. Irmão, pega isso aqui, você está comigo? Qual que é o contexto? O profeta está morrendo, o rei está desesperado. Ele vai até um homem de Deus, porque todo homem sábio busca em Deus conselho, sabedoria, direção. Então é isso que o rei faz. O rei vai até o leito de Eliseu. Ele fala: meu pai, você está partindo, você vai morrer.
Eu imagino que ele está indo em busca de uma bênção, ele está indo em busca de uma palavra, ele está indo em busca de uma direção. E é exatamente isso que o profeta dá para ele. O profeta fala: rei, pega flechas e o arco, abre a janela e lança uma flecha. E a Bíblia diz que assim que o rei lançou uma flecha, ele diz: essa flecha profeticamente simboliza a vitória sobre a Síria. Aí ele fala: agora pega as flechas e golpeia o chão. E aqui está uma chave. A Bíblia diz assim: então ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Você pode falar comigo? Diga: ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Diga: ele parou. A Bíblia continua dizendo: o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Pastor, eu estou mais perdido do que cego em tiroteio. Eu vou te explicar. Quando você está debaixo de uma palavra profética, existe uma chave. E eu quero que você guarde ela hoje. Você só vai parar quando Deus te disser para parar. Não, pega isso aqui, me ajuda a pregar. Fala para quem está do seu lado: você só vai parar quando Deus te disser para parar. Agora fala para quem está do outro lado. Fala com cara de profeta. Fala: você só vai parar quando Deus te disser para parar. Sabe o que a gente aprende com esse momento na história? É que muitas vezes a gente se move quando Deus diz para a gente começar, mas a gente para mesmo Deus não tendo pedido para a gente parar. Irmão, não é tão difícil ouvir uma palavra quando a gente precisa se mover, mas muita gente está parando mesmo sem ter ouvido uma palavra para parar. Deus disse: comece, começa. Deus não disse para parar, não pare. Deus disse: confia, confia. Deus não disse para parar, então não pare. Deus disse que esse casamento era dele, você se casou. Deus não disse para parar, então não pare. Deus te deu uma palavra para abrir a empresa que você abriu. Deus não disse para parar, então não pare. Deus te deu uma palavra para o ministério que você carrega. Você começou o seu ministério. Deus não disse para parar, então não pare. O problema é que muita gente ouviu Deus quando começa algo, mas mesmo sem ouvir Deus, parou algo. Eu lembro que na América, muita gente que eu recebia vinha com uma palavra: pastor, a gente tem uma palavra de Deus para vir para a América. A gente vendeu tudo no Brasil, a gente veio. Uau, glória a Deus, Deus te abençoe, bem-vindo. Aí dava 4 meses, a família não se adaptou, o dinheiro acabou. Pastor, Deus deu uma direção que a gente precisa voltar. Irmão, Deus não é bipolar. A gente precisa assumir que a gente desistiu. Não foi Deus que mudou de ideia, a gente desistiu. Porque se Deus te disse para fazer algo, faça. Mas se Deus não disse para parar, não pare. Se Deus te disse para começar algo, comece. Se Deus não disse para você abortar, não aborte. Se Deus te disse para se lançar em algo, irmão, se lance. Se Deus não te disse para voltar atrás, então não volte. Não é difícil. No reino de Deus é basicamente assim: Deus disse para fazer algo, faça. Deus não disse para fazer nada, não faça nada. Se Ele disse para correr, corra. Se Ele disse para andar, antes. Se Ele disse para voar, voe. Mas se Ele não disse para parar, não pare. Não pare. Não desista. Não retroceda. Não se compare. Não olhe para o lado. Não desanime. Não busque aprovação. Não espere que outros te vejam como Ele te vê. Não pare. Deus me deu uma palavra para Alphaville. Estou debaixo dessa palavra. Enquanto não acontecer, não vamos desanimar. Enquanto não se cumprir, nós não vamos recuar. Mas os outros dizem, tanto faz o que eles dizem. Deus disse algo primeiro. Mas os outros pensam, tanto faz o que eles pensam. Eu tenho pensamentos de Deus que falaram comigo primeiro. Irmão, existe uma palavra que te move. Alguém está comigo? Diga amém. Só pare se Ele disser para parar. Diante dos ataques, irmão, você precisa decidir o que te reveste. Quais são suas armaduras? O que te protege, o que te guarda? Qual é o teu refúgio? Isso é uma decisão, você sabia? Você precisa decidir todos os dias. Quando você sai de casa, você precisa decidir: o Senhor é a minha armadura, Ele me guarda. O Senhor é o meu bom pastor, de nada terei falta. O Senhor me justifica. O Senhor me guia. O Senhor tem algo para mim nessa semana. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo.
E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora tem um princípio básico, eu vou finalizar aqui. Alguém recebeu algo de Deus nessa manhã? De verdade. Louvor pode subir, pega isso aqui, irmão. Você precisa decidir do que você vai ser revestido. Mas só dá para revestir algo que antes foi preenchido. Só dá para preencher algo que antes foi vestido. A dinâmica de Deus é assim, ó. Primeiro Ele te veste. As coisas velhas ficaram para trás e em Jesus tudo se fez novo. Morre a nova natureza para poder nascer a nova natureza. Morre o velho para poder nascer o novo. Então a nossa natureza pecaminosa ela é deixada de lado e você é redimido. Então primeiro você é vestido. Com o que eu sou vestido, pastor? Você é vestido com a natureza de Deus. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você foi vestido com a justiça de Deus. Você foi vestido com o sangue de Jesus. Você foi vestido com uma nova natureza. Você foi vestido com uma nova aliança. Alguém comigo aqui? Esse é o momento que os carismáticos celebram. Tem algum carismático aqui? Tem algum pastor aqui? Tem algum intercessor aqui? Tem alguém do staff aqui? Tem algum voluntário aqui? Alguém? Então você foi vestido. Mas o Evangelho não diz respeito só à morte do novo. O Evangelho diz também respeito ao preenchimento. A morte do velho, mas também ao preenchimento do novo. Não diz respeito só a você não ter o que você tinha, mas diz respeito a você carregar algo que você nunca carregou. Então você é vestido de uma nova natureza, mas agora você também é preenchido com a vida de Deus. Aí sai uma mentalidade de morte, entra uma mentalidade de vida. Sai uma mentalidade de escassez, entra uma mentalidade de abundância. Aí sai pensamentos de morte, sai pensamentos de mal, começa a entrar pensamentos de vida, pensamentos de paz. Aí sai uma mentalidade da terra, começa a entrar uma mentalidade dos céus. Alguém comigo aqui? Aí sai toda a força do seu braço, começa a entrar favor e graça. Aí agora sai todo o mau testemunho, começa a entrar novos testemunhos, milagres, sinais, maravilhas. Então você não só foi vestido com as vestes de Deus, mas você agora foi preenchido com as realidades dos céus. E aí acontece a terceira etapa. Aquilo que foi vestido um dia, preenchido um dia, agora é revestido. O que é o revestimento de poder? São as armaduras de Deus. Efésios 6. Vocês precisam se revestir com as armaduras de Deus para permanecer firmes no dia mau. Porque certamente o dia mau ele vem, certamente as pressões elas vêm, certamente o inimigo se levanta, certamente as dúvidas elas vão tentar nos abater, certamente as opiniões vão tentar nos parar, mas o quão revestido você está, o quão firmado você está, o quão encoraçado você está, irmão, você precisa colocar o capacete. Porque muitos dados vão tentar afetar a sua mentalidade, a sua visão. Você precisa colocar a couraça da justiça, porque muitas coisas vão tentar setar o teu coração, vão tentar parar os seus órgãos vitais. Você precisa estar calçado, porque tem lugares que você vai andar que eles são cheios de espinhos. Tem lugares que você vai andar que eles vão tentar parar você, ferir teus pés, cansar você. Você precisa estar renovado. O óleo que é derramado sobre a sua cabeça faz com que os inimigos que tentem te pegar não consigam. Você se tornou escorregadio. Os seus inimigos tentarão te parar, mas eles não te alcançarão. Eles te perseguirão, mas não te encontrarão. A Bíblia diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes no dia mau. A gente tem que se revestir, irmão. Como que eu me revisto, pastor? Ouvindo uma palavra no domingo? Não, a palavra ela gera vida, ela te abençoa, ela te inspira. Mas tem mais do que ouvir uma palavra. Tem a ver com a gente mergulhar na palavra. Deus é a palavra. A palavra não contém Deus, a palavra é Deus. Você precisa se encher da vida de Deus, se encher da palavra de Deus. Você precisa se revestir das armaduras de Deus. Você precisa beber das fontes de Deus. Você precisa estar tão cheio, irmão, que quando as pressões vierem tentar te parar, não tem espaço vazio dentro de você, já foi preenchido. Quando as mentiras baterem a porta, a verdade de Deus já preencheu você. Quando os inimigos tentarem parar você, você vai olhar para eles e vai lembrar: maior é o que está em mim do que tudo que se levanta ao meu redor. Aleluia. Então levante suas mãos, declare com autoridade, diga: eu preciso
ser revestido da palavra. Diga: tudo que eu preciso está em Deus. Salmos 37:3 diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você desfrutará na terra de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confie nele e Ele agirá. E Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Salmos 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Porque o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então fica de pé no seu lugar. 2 Coríntios 4:16 diz: por isso nós nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois as aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas elas e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas aquelas que nós não vemos durarão para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam aquilo que Deus prometeu. Salmos 27:14 diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Levante suas mãos, feche teus olhos. Salmos 9:9 diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o seu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Salmos 16:8 diz: eu sempre tenho o Senhor adiante de mim, com Ele à minha direita eu não serei abalado. Josué 1:9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Alguém pode dizer glória a Deus por isso?